Uma declaração que está dando o que falar. Um pastor conhecido fez uma revelação polêmica, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes irá cair porque está perseguindo a direita ou perseguindo os cristãos, já que os cristãos defendem pautas de direita. Em meio a tantas disputas políticas, escândalos e incertezas, essa fala está mexendo com a cabeça de muita gente. Será uma profecia? Será opinião? Ou um alerta para o Brasil? Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Você vai acompanhar o que o pastor disse aí. Depois você também vai acompanhar o que o pastor Silas Malafaia revelou e falou aqui a respeito desse assunto. E no final quero deixar a minha opinião sobre esse fato. Acompanhe aí. A repórter me perguntou de novo. E eu disse, olha, eu acho que Bolsonaro não devia ir embora. Tinha que ter ficado aqui, né? Lula deu uma de estadista e ficou aqui. Depois Bolsonaro, numa conversa, ele falou assim, Malafaia, se eu tivesse ficado aqui, eu já estava preso há muito tempo. Por quê? Eu não mandei ninguém para a porta de quartel. Não mandei ninguém quebrar Brasília. E me colocaram como eu tentando abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Se eu não fosse embora, eu já estaria preso de qualquer jeito. E eu concordei com ele. Agora você mostrou uma coisa, que lá em 2022, a maldade inteira ainda não tinha se mostrado. Do ditador Alexandre de Moraes. Toda essa perversidade de perseguição violenta contra Bolsonaro e outros da direita. E hoje eu digo, o Bolsonaro tem razão. Uma outra coisa, Lula foi condenado em todas as instâncias por corrupção e por unanimidade. Agora, eu queria fazer aqui um pedido à esquerda. Este vídeo está sendo postado por volta de 15h30 do dia 22 de julho de 2025. Nessa mesma data, hoje, ao meio-dia, eu coloquei um vídeo. Lula é o traidor do Brasil. E eu coloco uma palavra dele que eu queria ver a esquerda viralizar. Lula dizendo no Foro de São Paulo, aquilo que historicamente combatemos, família, costumes e pátria. A esquerda combate a pátria, por isso que ele é um traidor. Eu quero reafirmar, o horário que esse vídeo está sendo postado, por volta de 15h30 do dia 22 de julho, terça-feira, 2025. Conta outra, porque essa não dá não para vocês. Agora eu quero que vocês acompanhem também o que esse pastor falou no podcast, lá eu acredito podcast, a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Fábio, o que eu vejo, analisando, vindo para cá e vendo as últimas notícias. Damares deu uma entrevista agora, que a pauta do Senado vai ser o impeachment de Alexandre de Moraes. Agora, acabou de dar entrevista lá de senadores, deputados de direita, tá tudo em Brasília. O de centro e os esquerdos tá tudo em casa assistindo. Então, o que pode acontecer? Eu acredito que os Estados Unidos essa semana vai entrar com a lei Magnitsky, que é a lei que vai acabar com Alexandre de Moraes, e talvez todos ali que foram já tiveram visto cancelado. Então, isso é assombroso. Porque já teve no Tribunal Penal Internacional, ano passado condenaram o Benjamin Netanyahu à prisão. O que Trump fez? A mesma coisa que ele está fazendo no Tribunal do Brasil. Ele entrou com a lei Magnitsky e o camarada que deu um mandato de prisão ao Netanyahu foi tudo bloqueado. Então é congelado todos os bens da pessoa. Ela não tem mais sistema bancário e tal, e o sistema de e-mail. E o que aconteceu? As pessoas ficaram com medo de se comunicar com ele para não ser também prejudicado e entrar na lei. E já está tendo um racha na Suprema Corte, porque a gente vai para Paris. Então, o que é a lei, por exemplo? Toda empresa americana que fornece qualquer coisa, um avião lá que tenha ações do governo americano, o camarada não pode voar. Mesmo que seja para Paris, né? Por quê? Porque qualquer empresa americana que fornecer qualquer coisa para essa pessoa, ela vai ser punida. E a multa é bilionária.
Rapaz, então nisso aí... E eles sentiram de ontem para hoje, porque já tá na mídia. Esse impacto é maior do que a gente imagina. Sim, por quê? Porque em vez de eles ferir uma nação inteira, eles pegam os cabeça. E se ninguém for punido e continuar o discurso de deputados e senadores, todos vão ser sancionados. E a prova que tá todo mundo com medo é que agora, acabou de acontecer, o Hugo Mota recebeu o mandato um pedido para tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e ele engavetou. Por quê? Porque quem é que tá mexendo tudo lá nos Estados Unidos? É o Eduardo. Então, se ele coloca o Eduardo, ele tira o mandato do Eduardo, o Mota também vai ser proibido de ir para os Estados Unidos. Então, o que eu estou vendo? Que alguma cabeça vai ter que rodar para silenciar porque se não for feito nada, os Estados Unidos vai vir com mais pressão. Então, é capaz do Alexandre de Moraes cair. Você acredita que o Alexandre de Moraes pode cair agora? Dessa vez eu acredito que existe uma grande possibilidade, porque vamos usar o sistema religioso, né? Quando um pastor cai em pecado, o que acontece? Os pastores abraçam ou se afastam? Se afastam. O cara se torna um leproso, né? Leproso. Se torna um Ele leproso. pode ser o maior que for, ele se torna leproso. Se torna um leproso. Porque se você andar com fulano, se você levar esse pastor na tua igreja, todo mundo vai ficar... A mesma coisa, eles colocaram um alvo nas costas do Alexandre de Moraes gigantesco agora. Mas o Alexandre de Moraes está sendo um testa de ferro, né? Sim. Porque agora E mesmo, aí? mediante a tudo isso, eu estava vendo a notícia, agora que saiu no Metrópolis ou outros jornais, meio de comunicações, que se ele vê alguma entrevista do Bolsonaro nas redes sociais, Sim. vai prender. Não, Olha que absurdo. Ele não pode dar entrevista. Então, e ele se manifestou agora. Veja que ele foi em Brasília. Tem uma mulher aqui falando, esse pastor acho que sabe de tudo. A questão não é saber de tudo, ele está informado, né? E aí entra outra coisa, as pessoas elas têm uma informação só do Brasil. Por exemplo, todo mundo só olha para a Rede Globo, CNN brasileira. Agora vai ver o que está falando lá fora. O Lula já se transformou em ditador, o Alexandre de Moraes, da mente de todos, tem que cair. Então, quer dizer, existe uma mídia interna e existe a mídia externa. E a gente precisa olhar num todo. E não pode ficar olhando só aqui pro Brasil, porque todos estão... Aqui é manipulado tudo debaixo da mão do governo. Agora a questão da queda do Alexandre? Da reportagem. O Bolsonaro não pode falar nada mais. Né? E outra coisa, a tornozeleira dele tem escuta. Então, o que a gente vê? Eu acredito que alguma cabeça vai ter que pagar. E nesse caso seria do Alexandre. Do Alexandre. Porque estão culpando ele por... Né? A Damares, se você vê o discurso da Damares, a gente vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, porque ele é o culpado das taxações. Mas a Damares tem poder para pautar o impeachment dele? Ela é senadora, né? Mas só o presidente do Senado que tem. Ele tem que colocar em pauta, tem que ter votação. E agora quero ver ter coragem, né? Mas alguém vai ter que pagar um preço para que amenize a situação, você está entendendo? E provavelmente vai ser ele. Pelo andar da carruagem. E aí, veja bem, vai uma equipe de senadores e deputados em Brasília, nos Estados Unidos. O Alckmin iria junto. E aí entra outra questão. O Brasil não foi taxado só por causa do Alexandre de Moraes, como a Damares falou. O Brasil foi taxado por estar se alinhando com a China, com a Rússia, por querer tirar o dólar de circulação, criar um novo sistema financeiro. O Brasil está sendo taxado por ir contra Israel, por ir contra a Ucrânia. Você vê que a OTAN quer também taxar o Brasil, e aí é mais de 30 países que vêm com taxação.